Boa noite! Estamos Boa aqui ao noite. vivo. Aula Estamos 5. juntos. Estamos aqui, né, doutora? Ó, combinando, ó, azul e azul, ó, mesma cor. E nem tínhamos conversado sobre isso. Nem tínhamos combinado. Isso aqui é chamado ressonância. Pessoal do Instagram, boa noite, Instagram. Nesse instante eu respondi até uma pessoa perguntando onde é que tá a gravação. Gente, as lives não vão ficar gravadas, tá? Essas lives de aquecimento para imersão, que começa dia 1º, não vão ficar gravados. Então, estejam ao vivo, sempre 7h31 e 20 horas, tá bom? E eu quero agradecer as pessoas que compartilharam, que marcaram aí no Instagram, né? Enfim, a coisa está aumentando. Coloquei uma meta para essa live, né? Para a gente bater pelo menos 150 pessoas. Será que vamos alcançar? Bem, depende de você, né? 150, doutora, tá bom? 150 pessoas. Todo mundo agora está mandando lá os aviãozinhos, convidando o povo. Pronto, então já vai, ó, já coloca o dedozão aí no like, compartilha, gente, essa live, pessoal do Instagram também. Se quiser vir aqui, pessoal do Instagram, para o YouTube, fiquem à vontade no meu canal, Cleiton Alves Coach, tá? E vamos começar. Deixa eu só agradecer aqui os comentários. É isso aí. Lembrando, gente, que do dia 1º ao dia 8 de fevereiro vai acontecer a imersão Profissão Terapeuta 2.0, né? Nós tivemos o ano passado e essa está ainda mais especial, tá? Para você participar, ó, o link é esse, tem que se cadastrar lá, tem que se inscrever. Você vai colocar o seu e-mail, telefone, tá bom? Porque a gente vai te avisar as aulas, o horário das aulas e a hora que for as aulas entrarem no ar, nós vamos avisar em todas as plataformas. Então faz o teu cadastro assim que terminar, compartilhe o link, porque as aulas estão muito especiais, tá bom? Então, eu vou falar de uma técnica que eu amo essa técnica, né? Muitos de vocês já conhecem um pouco da minha história. E é uma técnica que ela foi responsável, talvez, de eu até estar aqui hoje, né? Eu tinha várias questões mal resolvidas lá atrás, né? Fiz muita terapia convencional, como eu falei, né? Fiz com psicólogos. Tive resultado? Tive, né? Um pouco mais lento, mais demorado. E eu sempre quis, gente, na minha vida, buscar aquilo que tinha uma taxa de resolução mais alta e mais rápida, até que eu conheci, né, a FT. Né, doutor, eu falo sempre que quando, é aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É impressionante como você se abre para algo. E a FT, olha só, eu estava passando por um período de ansiedade, até eu contei, né, em 2012. E eu cheguei no trabalho, Petrobras, um amigo meu, ele foi assim meio que usado para me mostrar a FT. Eu achei algo estranho, incrível, e dali em diante eu comecei a estudar profundamente e tive resultados incríveis, gente, incríveis. Mas é assim que é, né, doutora? É o importante, isso, o importante é isso. Quando você está pronto, você tem que estar pronto e aberto para receber aquilo que o universo nos dá e nos mostra, né? E é muito comum que a gente tenha justamente pessoas na nossa volta nos mostrando os caminhos. E, frequentemente, são pessoas que convivem com a gente, mas que eles têm alguma coisa para nos oferecer naquele momento. Eu acho isso muito espetacular, vamos dizer assim. Mas, em relação ao FT, eu conheci essa técnica há muitos anos atrás também, mas através de um parceiro meu de cursos, né? E ele montava cursos e tudo mais, e ele frequentemente me falava na técnica, e eu achava incrível como que podia ter tanto resultado, né? E até que eu comecei a utilizar algumas coisas e fiquei encantada, porque é exatamente o que você está dizendo. O importante é a rapidez com que o organismo responde, né? Essa é o principal do EFT. É uma técnica simples, mas com grande resolutividade. E é isso que a gente acha importante dentro dessa proposta do terapeuta. Ele precisa ter essas técnicas e práticas que são recursos que ele pode utilizar com seus clientes, seus pacientes, e que vai ter um resultado para que o cliente volte, para que ele indique rapidamente para os outros, porque isso quer dizer que mais pessoas serão beneficiadas pelo teu trabalho. É por isso que a gente tem essas escolhas, né, Cleiton? Como os florais quânticos e o EFT,
E a gente, claro, tem a pitadinha do Ho Oponopono no meio disso. Eu fazia sempre o Ho Oponopono como receita médica. Mas um dia eu vou contar sobre isso. Ah, tá bom. Continua. A doutora é cheia de histórias. Gente, essa mulher tem tanta experiência, experiência de vida, experiência também, né, nos seus estudos. E depois contar a história lá, aquela, inclusive aquela do avião, né? Adorei aquela história lá, nunca esqueci. Mas, gente, olha só, eu queria. Aqui não tem como dar uma aula de FT. Inclusive, amanhã de manhã vai ser mentoria. Hoje de manhã eu tive uma consultoria, né? Eu chamei a Vera, a história fantástica da Vera, né? Escrevi os 5 livros, nossa, foi uma lição de vida. Depois eu chamei a Cristiane. E amanhã eu vou fazer a prática de FT, tá bom? Amanhã, 7h31 da manhã. Então, preparem. Só está perguntando se a gente combinou as camisas. Não, não combinamos, viu? A mesma cor, igualzinha. Nem azul mais claro, nem mais escuro. É ressonância, gente. Mas, gente, olha só. Eu queria compartilhar aqui uns dados bem interessantes, tá? Porque ainda tem pessoas que sofrem muito mais por falta de conhecimento, por não se abrirem a essas novas possibilidades. Eu estou aqui, ó, até compartilhei. Eu estou aqui com um... Primeiro, olha só, eu entrei aqui no site pub.med.gov, né, um dos maiores sites onde tem artigos científicos. Coloquei a sigla da FT, Emotional Freedom Techniques. Olha só, 717 resultados de artigos mencionando a eficácia da FT, ó, para ansiedade, estresse pós-traumático, enfim, para várias questões. Então, quando, gente, você começa a estudar, você vê que a FT, de fato, ela é eficaz, acreditando ou não, porque a FT, ela vai além do teu sistema racional. Ela atua direto na glândula, na amígdala cerebolosa, né? Que é a amígdala cerebral que ela gerencia as informações que nós captamos através dos sentidos. Né? Então, já tem vários experimentos e testes que fizeram que ela dá um comando para neutralizar, para aliviar a tensão, né, que a amígdala cerebral ela recebe de estímulos externos. Aqui, ó, entra no Google Acadêmico, que é outra fonte bem interessante, colocando o nome FT, olha só, 1.440 artigos, trabalhos que citam a técnica da FT, né? Olha só, FT para fibromialgia, tem vários estudos, gente. Para animais, isso mostra que não tem efeito placebo. Dentre todos, eu queria que vocês prestassem atenção, só para dar o embasamento e a gente não ficar aqui no achismo. Será que funciona para mim, para fulano, para cicrano? Aqui, gente, olha só que eu peguei desse site, ftbrasil.net, né, que inclusive é de um professor meu, né, o Rafael Zen, que é esse rapaz aqui, ó, Rafael Zen. Inclusive, na época eu fui atendido por ele. Olha só, fizeram aqui um teste, foi publicado na revista Annals Psychology Interactive. E fizeram um teste com 5.000 pacientes diagnosticados como tendo distúrbio de ansiedade. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. 5.000 pacientes, olha só que interessante. Foram randomicamente designados para um grupo experimental, FT, ou para um grupo de controle. O grupo de controle recebia terapia cognitiva comportamental com medicação, que é a escolha terapêutica tradicional. Olha só, gente, os resultados, tá? Vamos lá. Alguma melhoria? TCC com a medicação, 63%. Só com FT, 90%. Alívio completo dos sintomas, 51% com a TCC, medicação, e FT, 76%. Número médio de sessões, olha só. Na TCC, para chegar a 63% de taxa de melhoria, os pacientes tiveram 15%, os pacientes desse grupo. Enquanto de FT tiveram apenas 3 sessões. 3, tá? No acompanhamento feito durante um ano, os pacientes tratados com FT estavam menos propensos a recaídas ou recaídas parciais do que aqueles tratados com TCC/medicação. Então, gente, é algo que você vê que não tem como desver, né? A gente aqui, de maneira nenhuma, a gente quer que você largue o teu tratamento convencional. Mas eu quero deixar aqui, eu quero te trazer consciência de que existem outras possibilidades. Gente, a FT, ela atua... Pode falar, doutor. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que é uma técnica complementar integrativa.
Então, não há absolutamente nenhuma contraindicação de você usar o EFT associado à terapia cognitiva comportamental. Você pode utilizar junto com a medicação, você pode usar junto com sessões de terapias por psiquiatra, não importa. Você pode usar junto com o que você quiser. A gente não exclui outras terapias quando a gente integra as nossas terapias. Isso tem que ficar muito claro, porque a ideia é a gente poder oferecer algo com resolutividade fácil, simples, que a gente pode aprender, que vocês podem aprender, mas que o paciente se beneficia, independente do que ele estiver fazendo de terapia. É incrível. E o mais interessante, doutora, é que nós estamos vivendo uma revolução, né, da terapia, que era determinista, que era baseada na física de Newton e só nela. Não que a física clássica de Newton não funcione, não, gente. Ela funciona muito bem para outras questões, para movimento de grandes corpos. Mas o que é, inclusive, um dos estudos que eu li um tempo atrás, mostrava que quando media-se, olha só, a tensão elétrica numa rede neural, antes e depois da rodada de FT. A conexão neural, ela existia, porém, a carga elétrica era reduzida. Questão de microamperes, né? Eles perceberam, ou seja, é como se o nosso cérebro, fosse um receptor de uma memória que está em outro local, não está dentro do cérebro. Então, a conexão neural está lá, só que ela não tem a conexão, digamos, elétrica quântica daquela informação. É como se você dissesse, enquanto você toca nos meridianos, tá? Que aquilo não é tão grave assim. Você neutraliza a carga emocional, você não esquece. Apesar de que tem pessoas que eu já até atendi que tem dificuldade de lembrar. Nossa, eu não consigo lembrar, Cleiton, é difícil lembrar. Porque você, de fato, quebra aquela conexão. E o que é que fica? A nossa naturalidade. Muita gente fala, Cleiton, mas não tem medo de dissolver a parte positiva? Não. Porque é a nossa essência, é o que sobra, é alegria, é amor, é empatia, né? E as pessoas, né, doutora, falam assim, Cleiton, eu perdi a alegria, né? Não, você não perdeu. Acontece que você tem tantas memórias traumáticas, situações, preocupações, identificação com a mente, que elas estão sobrepondo aquilo que você sempre foi. Então, gente, FT é uma técnica simples e que você pode se auto-aplicar. Isso que é o mais interessante. Então, uma das questões importantes é a metodologia, né, Cleiton? Então, não adianta você só saber que existe, você tem que aprender como que faz e, principalmente, qual é a melhor metodologia para que você faça o seu paciente repetir em casa para ter um melhor resultado. Porque a nossa mente subconsciente, ela responde à repetição. Ela entende que você quer mudar alguma coisa na repetição. E o EFT trabalha com a mente subconsciente, não é isso? Exatamente, ela atua. Tanto que já tive clientes que, Cleiton, não acredito. Ok, mas se permita, vamos lá. Mesmo que eu não acredite que não vai funcionar, eu me amo e me aceito. E daqui a pouco a pessoa, cara, passou a ansiedade, melhorei, fiquei mais tranquilo. Né? Então, porque ela ultrapassa essa barreira racional, essa barreira mental, da crítica, né? Isso que é o mais interessante. E, independentemente, digamos, do momento que você se encontra, todas as vezes que você toca no meridiano, nos meridianos, que o Gary Craig, após estudar muitos anos acupuntura, cinesiologia aplicada, ele estudou a TFT, né, que é a técnica originária, Thought Field Therapy, que é bem mais antiga, e ele estudou e simplificou num protocolo, gente, num protocolo que você pode se auto-aplicar. Agora, é lógico que quando você está tão envolvido no problema, tão envolvido, que acontece aquele paradoxo do óculos, né? O óculos está na sua cabeça e você simplesmente fica procurando a vida inteira. Aí você precisa de alguém que não esteja envolvido emocionalmente para falar para você, fulano, o óculos está na sua cabeça. Então, em alguns momentos, você vai precisar de um terapeuta. Né? É tanto que a técnica da FT ela é uma das bases, né, da formação do terapeuta integrativo vibracional. Porque é uma técnica, gente, que é altamente eficaz,
extremamente poderosa e que o cliente pode continuar se auto-aplicando em casa. Isso é maravilhoso, muito, muito, muito bom. Eu sei que tem algumas pessoas que não conhecem a FT, gente. A FT é também conhecida, como a Ana Maria colocou aqui, ó, a acupuntura emocional sem agulhas. Ela tem os princípios da acupuntura, só que você, ao invés de colocar agulhinhas, você estimula os meridianos. Na acupuntura, nós temos em torno de 360 pontos. O que foi que o Gary Craig ele fez? Ele estudou e simplificou, né, num protocolo em que você usa 11 pontos, tá? Então, quando você toca no meridiano, você acaba estimulando os outros pontos da acupuntura. E a FT, ela atua no corpo, principalmente no corpo vital, né, no equilíbrio dos chakras, dos meridianos. É uma técnica rápida, simples, porém tem várias nuances que o terapeuta precisa aprender. Inclusive, tem várias outras técnicas dentro da FT, né? Tem uma que é chamada perseguindo a dor, que você... Acontece muito, a pessoa está com uma dor aqui no ombro, você faz para a dor no ombro, a dor no ombro vai parar no joelho. É bem interessante. É como se fosse uma energia estagnada no teu corpo que ela vai se deslocando. E aí, óbvio, o terapeuta tem que ter todo um conhecimento para saber identificar no cliente exatamente o ponto X. E o cliente, geralmente, ele traz para você o problema que não é o problema. Geralmente, o problema não é o problema. Ele chega dizendo que está com ansiedade, mas, na verdade, ele está com medo de outra coisa. Né? Então, sempre nós vamos tentar mascarar as nossas dores emocionais. Tá? Então, é por isso que o terapeuta tem que ter muita habilidade sobre isso. O pessoal está perguntando se as lives vão ficar gravadas. Gente, não vão ficar gravadas, tá bom? Elas não vão ficar gravadas. Só ver se tem alguma perguntinha aqui. Antes de eu continuar aqui falando. FT, acupuntura sem agulhas. Como posso usar FT para artrose? Então, Mari, a FT, nós temos aí um pressuposto, né? Que a dor física, ela, na maioria das vezes, ela é decorrente de uma dor emocional. Então, Cleiton, eu não lembro do evento, eu não sei qual o motivo dessa dor na minha coluna, dessa artrose. Então, você foca, às vezes, na dor ou no sentimento, tá, Mari? Amanhã, quando eu estiver na live de manhã, eu vou atender uma pessoa ao vivo, e se for alguma dor, a gente pode fazer rodadas. Se você estiver aqui amanhã, Mari, quem sabe eu posso te chamar. Mas, por exemplo, você que carrega uma dor, porque entenda, olha só, que interessante. O sentimento é o portal da mente subconsciente, sempre no sentimento. Então, Cleiton, eu não sei por que eu estou angustiada. Aí tem terapeutas que falam, eu preciso encontrar o evento. Não necessariamente, porque o sentimento já está conectado com o evento, então eu faço para o sentimento. Então, para artrose, por exemplo, a pergunta que eu te faria é, Mari, como você se sente quando você lembra que tem artrose? Cara, eu me sinto para baixo, me sinto impotente. Então, é por aí que você começa. Porque a impotência está conectada com a artrose. E talvez, olha só, em alguns casos, isso não é geral, a dor, ela veio te trazer um sentimento que estava armazenado no subconsciente. Para que o subconsciente ele não quer esquecer, deixar para trás uma emoção negativa. Até que você ressignifique. Porque para o subconsciente, toda emoção forte é importante. Então, se tu teve uma sensação de impotência lá atrás, olha só que legal. Aqui fora, no mundo real, o subconsciente ele vai buscar pessoas, situações, circunstâncias, até doenças. Para quê? Para te lembrar daquela dor de incapacidade. E muitas vezes a incapacidade que você sente com aquele problema de saúde está apenas se conectando com a incapacidade que seu pai te repetiu no momento lá na tua infância. Então, começa exatamente pelo sentimento. Pode fazer para dor. Lembrando que sempre coloca a intensidade antes e depois. Tá bom? Eu acho importante lembrar que a artrose, ela é um diagnóstico, né? E a gente gostaria de cuidar mais das pessoas com aquilo que as pessoas têm e sentem, e menos com os rótulos. Então, óbvio que tem uma ligação, como o Cleiton explicou, mas é interessante a gente procurar esse lado do como que a pessoa se sente, em vez de procurar o diagnóstico, no caso do EFT.
É claro que é importante ter diagnóstico, a avaliação é fundamental e o diagnóstico ajuda muito. Quando você já tem uma coisa pronta, como que você vai abordar isso com o teu paciente é importante. Mas lembre que, frequentemente, não é o diagnóstico que vai resolver. A gente vai resolver a pessoa, né? Então, a gente vai tratar a pessoa que tem artrose, não a artrose da pessoa. É justamente essa mudança de paradigma importante em relação à medicina convencional, que ela trata a doença e não o doente. E aí as pessoas acabam sendo tratadas da mesma forma, sendo que a doença se instala e se mostra diferente de uma pessoa para outra. Então, essa visão integral do paciente é fundamental para que a gente tenha uma boa resposta aos tratamentos, aos protocolos que a gente propõe, ok? Incrível. Você falou algo muito interessante, doutora. Felizmente, a medicina tradicional às vezes se preocupa muito com a sintomatologia do processo, da doença, trata a doença, esquece do paciente. Até o doutor José Irineu, na palestra, ele falava, a medicina, ela vai lá, retira a pedra, as pedras dos rins, mas não busca a origem que gerou as pedras, entendeu? Então, e a gente sabe muito bem, a gente vai falar, inclusive, na imersão, nós temos um corpo físico, mas também nós temos outros níveis de consciência energético, né? E muitas vezes o que eu sinto aqui é resultado de algo lá que está no corpo vital, no corpo mental, né? Na desconexão com o supramental. Então, de fato, é isso mesmo. Você está perguntando o nome do livro. Gente, o livro que eu escrevi, inclusive, é o meu livro chamado EFT, tá aqui, ó. Meu segundo livro. Esse livro aqui, ó, que eu falo um pouco da técnica. Inclusive, tem algumas pessoas que estão falando que leram meu livro. Foi lançado em Portugal. E aqui tem vários protocolos, entendeu? Lógico, esse livro aqui foi focado exatamente para o público final, tá? Então, rodadas genéricas, tá? A abordagem para terapeutas vai ser um pouco diferente, porque você agora vai entender exatamente, né? Vai ter exatamente a metodologia de como você atender. Eu atendi muitos anos, gente, com FT, e até hoje eu atendo pessoas da família, né? Tem muitos comentários, deixa eu ler os comentários aqui. As lives vão ficar 24 horas. Gleidson, não, vai ficar só na hora, ao vivo, tá bom? Não vão ficar gravadas. É uma preparação aqui, gente, para a imersão, tá bom? Da mesma forma, eu trabalho o luto, trabalhando tristeza, segurança, outro sentimento que vem surgir com o luto. Exatamente, Denise. Exatamente. É sempre ter cuidado, né? Como a doutora falou, você continua usando exatamente os processos convencionais, gente, tá? Tratamento médico. Eu tive uma dor, vou ficar aqui só na FT. Não, você busca um médico, profissional competente e associa. A ideia, gente, aqui é integrar. Então, você imagina, você, um futuro terapeuta, você prescreve um protocolo com os florais para determinado problema, pede para que ele faça EFT, dê comandos para o subconsciente com a hipnose. Me diga, amigo, qual é a taxa de resolutividade que um paciente desse pode ter? É altíssima. Fizeram, né, doutor? Olha esse experimento, comparando, né, TCC com EFT, uma eficácia excepcional. A TCC funciona? Óbvio que funciona. Só que a FT se mostrou bem mais eficiente. E que tal usar as duas? Será que não seria maior? Entende? E é exatamente isso que está buscando, entendeu? A gente precisa também respeitar o paciente. Isso é uma outra situação importante. Quando o teu cliente, teu paciente chega para você e diz assim, eu não quero tal coisa. Tem que respeitar. Na medicina convencional, a gente tem uma dificuldade imensa desse respeito. Por exemplo, eu tenho pacientes, agora ontem mesmo, me mandou aqui uma mensagem, uma paciente minha antiga, de 20 anos, que é minha paciente ou mais, ela mandou me dizer assim, doutora Rosângela, hoje, então 20 anos depois, né, ela diz assim, hoje, 20 anos de cuidados com a sua proposta, eu me sinto muito mais viva do que eu estava há 20 anos atrás. E essa senhora, ela me procurou quando
disseram para ela que ela tinha uma doença autoimune e que a única coisa que tinha para fazer por ela era o uso de imunossupressão. Imunossupressão, na época, eram corticoides, naquela época, se tratava com corticoide endovenoso, ela tinha que internar, ficar alguns dias internada recebendo altas doses de corticoide, que é um tipo de pulsoterapia. E ela se negou a fazer. E aí, na época, o pessoal que estava atendendo ela disse para ela o seguinte: ou você faz a massoterapia ou não volta mais aqui. Então, ela ficou sem opção. E isso é muito difícil. A gente tem que dar opção para o paciente e respeitar o que o paciente deseja, mesmo que ele tenha que ter um entendimento do risco que ele está correndo. Mas o respeito ao paciente é algo fantástico que, quando você vai atuar como terapeuta, você pode dar para esse paciente. Isso não tem preço, né, Cleiton? Certamente. Perfeito, doutora. Muito bom. A Denise, ela colocou aqui, deixa eu ver aqui, a pergunta dela, perdi. Pode-se usar para síndrome do pânico? Certamente, Denise, tá? E isso não descarta a busca de um profissional da área médica, tá? Porque a síndrome do pânico já é um estado mais forte. A Sofia quer dar uma boa noite, gente. Dá uma boa noite aí, pessoal. Boa noite, futuros terapeutas. Boa noite, futuros terapeutas. Manda um beijão para eles. Ela tem que aparecer na live, tem que dar a presença dela, de manhã e de noite. E aí, Denise, o pânico já é um estado mais, assim, mais crítico, digamos assim. É um acúmulo de processo, de eventos que aquela pessoa vinha guardando, e em alguns momentos, a FT por si só ela não vai surtir o efeito, principalmente no momento de crise forte, entendeu? Algumas vezes tem que entrar com a medicação, mas... Na síndrome do pânico, é nesse momento que a parte da nutrição celular vai ajudar muito, tá? Porque o pânico está sempre ligado com crises de hiperinsulinemia. E quando a gente tem esse conhecimento, e quando a gente trabalha a dieta do paciente, faz o complemento alimentar, e quando a gente acrescenta os florais para modular o pânico, esse paciente, muito rapidamente, questão de 2, 3 meses, ele começa a realmente modular e ficar bem. E se você associar várias terapias integrativas, como a nutrição, como a parte... E aqui eu não estou falando de nutrição como nutricionista, estou falando de um entendimento do que é o alimento e como a gente pode complementar a alimentação dos pacientes. É isso que é fundamental dentro da nossa proposta integrativa. E aí você vai usar os florais, esse conhecimento que pode se fazer junto, né? E aqui é a ideia do integrativo. Quando você faz isso com a base e coloca o EFT, vocês vão ver que muito rapidamente os pacientes vão responder. Agora, como disse o Cleiton, tem que integrar tratamentos e protocolos. Usa tudo, gente, usa tudo. Às vezes, quando acontece alguma coisa com a minha família, com um parente, né? A gente entra com FT, entra com a hipnose, entra com os florais, usa tudo, porque são frequências, energia, possibilidades. Geralmente, elas não vão atrapalhar o tratamento convencional, tá bom? Bacana. Ana Maria, as perguntinhas aqui. Tudo que tem de dor é do 9-5. A constelação disse que seria um bloqueio com a mãe. Ana Maria, independentemente, né, de ser com a mãe ou com o pai, faz FT para dor, focando na dor, no sentimento. É lógico, né? Se você já percebeu isso na constelação, que tal, por exemplo, um teste, faz o teste na vida real, passe um dia com a sua mãe. Tenho certeza que o que tem de memórias mal resolvidas vai vir à tona. O Eckhart Tolle, um livro aqui, ó, Despertar de uma Nova Consciência, ele fala que se você quer saber se você está no estágio de despertar mais evoluído, né, num estado de consciência, passe uma semana com seus pais. Se você não mudar o seu humor, é porque você está bem perto da iluminação. Porque, meu amigo, a maioria dos nossos traumas foram causados por papai e mamãe, entendeu? Não porque eles são ruins, porque eles também foram vítimas de outras vítimas, repetição de padrão. Impressionante. Às vezes eu estou com amigos, e eu vou na casa dos pais deles, a pessoa muda muito rapidamente.
né? Porque aflora do subconsciente aquelas questões mal resolvidas, tá? Então, amiga, faça, tá? Doutor, eu sinto uma bola na garganta quando estou com crise de ansiedade. É normal? Não, normal não é, né, Landa? Mas faça FT para. A bola na garganta tem um nome chamado globo histérico. É, na verdade, um sintoma de ansiedade. Geralmente, pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada têm esse tipo de problema. O transtorno de ansiedade generalizado, ele tem 3 tipos de ação, né, no nosso organismo. A ansiedade leva a 3 grupos de problemas. Os problemas que a gente chama de só emocionais mesmo, a gente tem os problemas que são físicos, e a gente também desencadeia problemas funcionais. Então, se você olhar a gama de alterações que uma pessoa pode ter num transtorno de ansiedade generalizado, é muito grande. Então, pode ter globo histérico, sim, pode ter, por exemplo, diarreia, pode ter, ao contrário, constipação intestinal, pode ter dor de cabeça, pode ficar com o pescoço torto, pode, entendeu? É muita coisa que acontece que são somatizações daquela ansiedade que a pessoa não consegue lidar com aquilo. É esse que é o problema. O problema não é ter ansiedade. A ansiedade é saudável, porque vai fazer você se cuidar, não fazer uma coisa que não deve, né? Mas tem o momento e a quantidade. Se você ultrapassa aquilo, ou se isso fica frequente ou muito intenso, você acaba tendo transtornos que vão gerar desconforto e alterações na tua vida. Então, se a ansiedade atrapalha o teu dia a dia, você precisa tratar. É verdade, doutor, você tocou num ponto muito interessante, porque se venderam a ideia também, que o ser humano teve ansiedade, é um grande problema. Gente, eu estava ansioso, estava tomando banho e eu mente, nossa, mais uma aula da série para terapeuta, eu tava no futuro, entendeu? O problema é quando aquilo passa do ponto, começa a te atrapalhar, começa a tirar a tua paz, entendeu? Mas, assim, nós somos seres humanos e temos emoções, tá bom? Então, como a doutora falou, é a quantidade, é a intensidade, é a emoção no momento certo. Olha só, o depoimento aqui da Sueli. Tive pânico durante 15 anos, desde os 15 anos, nunca mais tive crise, conduzi ortomolecular com FT, Hertz e Ho'oponopono. Uau, Sueli. Parabéns, amigo, parabéns, viu? É isso aí. Posso fazer FT para enfrentar um desafio profissional com leveza e seriedade? Certamente. Rosineide. Perfeito, né? Gente, o que a FT faz em última instância? Vai trazer você para o seu equilíbrio, trazer presença. Eu já tive casos que eu fui palestrar, eu ia atender clientes, né? E eu fazia rodadas de FT. A FT, gente, é impressionante que ela aumenta o foco, concentração. Depois vocês podem, quem gosta de estudar, pesquisem, vocês vão ver vários experimentos que fizeram com relação à concentração e foco. Né? Existe um fenômeno chamado reversão psicológica, que é quando a nossa energia ela fica ao contrário. Nós temos caminhos elétricos no corpo. E quando a gente está estressado ou come alimentos que são dissonantes com a nossa energia, a corrente elétrica fica invertida. É tanto que quando você começa FT, você começa por aqui, tocando aqui no ponto do karatê, que é para corrigir essa reversão psicológica. Inclusive, quando você, por exemplo, está digitando, né, e você vai digitar e fica errando, erra uma vez, erra de novo, sabe? Ou então você vai falar uma palavra e você errou a palavra 5 vezes, é hora de tocar aqui, ó. Possivelmente, você está com alguns canais com a energia invertida. Você faz aqui, ó, toca alguns momentos aqui, respira, aí você volta para sua naturalidade. É muito legal quando você começa a estudar, porque a FT trabalha tanto com o equilíbrio energético dos meridianos, trabalha também com a parte da neurolinguística, né? Trabalho com um pouco da cinesiologia. Então, quando eu toco aqui, por exemplo, mesmo que eu tenha esse problema, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Olha só, enquanto você não se aceita, não aceita o momento presente, ou seja, enquanto você não aceita que tem um problema, você não consegue curar. É por isso que as pessoas que mais demoram a resolver o problema são aquelas que ficam fugindo do problema.
entende? Então, a FT ela trabalha vários pilares de uma só vez. Deixa eu ver aqui. Olha só, a Demis, ó. Minha aluna do curso Física Quântica não estava conseguindo fazer o curso, procrastinando. Aí eu falei para ela, ó, faz rodada de FT, e agora ela continuou. Porque a procrastinação também, autossabotagem, é exatamente uma parte sua que não quer se curar. Ou seja, crença de não merecimento, de incapacidade, de menos-valia, de baixa autoestima, e a FT te ajuda a melhorar isso. Amanhã de manhã a gente vai fazer algumas rodadas ao vivo, vou chamar algumas pessoas, tá bom? E a gente vai parar por aqui. É tão rápido, doutora, 30 minutos passa voando, né? É verdade. É por isso que o povo tem que ficar bem alerta, né? E convidar os outros, vamos participar. Isso, gente. Convidem mais alguém, tá? Amanhã, 7h31, eu vou estar aqui novamente, com a aula 6. Deixa eu só responder aqui. Minha amiga Adriana lembrando, o Cleiton lembra de uma vez que você foi fazer com a amiga e ela quase não conseguia. Exatamente, Adriana. Mas depois destravou, né? Jeruso, o que vocês poderiam sugerir para um caso de chikungunya agressivo com dores intensas nas articulações no corpo há 7 meses e com muitas limitações? Pois é, eu recomendaria muito FT, a doutora pode falar um pouco de florais quânticos e dar comando subconsciente. Artox, Oxiflower e Analgésium e Croniflan, anotou? 4 florais. Oxiflower e Analgésium em gel, esfrega no local das dores e faz alternando os locais, umas 6, 8 vezes ao dia, um depois do outro, ou no que eu chamo esquema 3/3, que é 3 vezes no mesmo lugar, um depois do outro, 3 vezes ao dia. Aí usa Artox em gotas, tá? E o Croniflan em gotas, tá? Pode ser 6 a 7 gotas, 4 vezes ao dia, tá? Pode pingar embaixo da língua, segura, conta até 20, engole ou põe um pouquinho de água, mexe bem, os dois juntos na água, vai tomando de golinho em golinho e bochechando. Garanto que ele melhora rápido. Eu tive vários casos que eu cuidei de síndrome pós-chikungunya. Aliás, estou cuidando agora da síndrome pós-Covid, que está muito comum. 70% das pessoas que tiveram Covid estão tendo síndrome pós-Covid, que são alguns resquícios que sobram, né? Às vezes dor de cabeça, às vezes problema respiratório, às vezes dores articulares, dores musculares, então a gente está cuidando deles também. Que legal, maravilha. Você vai só de uma pergunta bem interessante da Marilena. Estou querendo fazer um atendimento a profissionais da saúde com FT, apesar da minha insegurança. Qual a opinião de vocês? Faça. Inclusive, gente, vai ser muito comum no início da carreira de vocês quererem estarem perfeitos para começar a atender. Não aguardem esse ponto, porque não vai ter o momento perfeito ideal, tá? E eu confesso a vocês, os primeiros clientes vão trazer problemas que vocês já têm, já tiveram. Isso é normal, ressonância, tá? Comece a ajudar, tá? Comece a ajudar, tá? E todo mundo tem problemas, todo mundo passa também por baixos e altos emocionais, mas se você teve acesso a esse conhecimento, é egoísmo ficar com esse conhecimento só para você. Por isso, que eu lhe aguardo amanhã às 7h31, traz mais alguém, traz o teu café, que amanhã vamos tomar café junto. Gente, essa semana eu e a doutora, nós gravamos muito, foram 3 dias de gravações, a doutora até tá um pouco rouca, né, doutora? E tudo isso para te proporcionar, né, um evento incrível, a imersão profissão terapeuta, que inclusive vai acontecer aí nos dias 1º ao dia 8, tá aqui o link, ó, compartilhem. Ah, tô falando da foto, vamos tirar a foto. Dá um sorrisão aí, doutora. A foto moderna é o print, né? E nos marquem, marca lá Cleiton Alves Físico e doutora Rosângela Arnett. Quase chegamos a 100 pessoas, gente. Vamos lá, gente, compartilhar isso aqui para a gente continuar, né? Para a gente continuar. A gente precisa que você chame, ó, 89 pessoas agora. Se cada um chamasse 2 pessoas para estar amanhã com a gente, aprender a técnica da FT, nós teríamos aqui pelo menos 300 pessoas. Então, gente, vai lá, coloca nos grupos da família, grupo do futebol, grupo da igreja. Ah, quando as pessoas não vão ver, faça a sua parte. Faz a tua parte e durma tranquila, tá? Gente, beijo no coração. Doutora, excelente noite para você. E
Até amanhã com a aula 6, tá? Já estamos na aula 6, vão ser 20 aulas, tá? Até o dia 31, antes da imersão. Te aguardo amanhã com a aula 6, com consultoria ao vivo de FT. E à noite, às 20 horas. À noite, 20 horas, exatamente. 7h31 e 20 horas. Amanhã é domingão. Beijão, gente! Marca, posta aí a foto e nos marca, tá bom? Até amanhã, com mais uma live da série Profissão Terapeuta. Bye, bye!